Graças e paz, meus irmãos. Uma alegria termos essas notícias, né? Pelo outro lado, também passamos por um momento difícil, né? Essa semana, como é do conhecimento dos irmãos, perdemos a nossa irmã Nilda, está na glória com o Senhor. Família querida que tem se chegado à igreja já faz um tempo, terminou já a classe de catecume, ia ser já apresentado, mas o Senhor o tomou para si. Estava conversando com a Cíntia e dizia: minha irmã, a igreja, a nossa irmã Nilda ia ser apresentada na igreja, mas o Senhor resolveu levar direto para ser apresentado, né? Como que isso pudesse acontecer, mas para o encontro, definitivamente no Senhor, já goza da alegria como serva do Senhor. Nossa palavra é que continuemos orando pela família da sua serva que ficou e que certamente tem que lidar com a saudade. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje, lá no livro de Josué, no capítulo 1, faremos duas leituras, primeiro capítulo 1 de Josué, no verso 1, do verso 1 ao verso 6, e depois o capítulo 4 também. Josué, Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos, no futuro, perguntarem, dizendo: que vos significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O tema do nosso sermão é o cuidado de Deus e o testemunho do seu povo. Meus irmãos, as Escrituras são um relato histórico de tudo aquilo que tem sido e foi o povo de Israel. E nós cristãos, de uma certa forma, por sermos o Israel de Deus, nós olhamos para esse texto e nós nos deparamos dentro destas realidades. O cuidado de Deus e o testemunho
do seu povo. Em primeiro lugar, nós nos deparamos com o cuidado de Deus. E sem o cuidado de Deus, certamente não teríamos um testemunho a dar, porque o nosso testemunho estaria mais para testemunho. Porque Deus tem cuidado do seu povo. Deus, meus irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos olhando para os fatos históricos, olhando aqui não somente essa pequena parte de Josué, do livro de Josué, mas todo o Pentateuco, assim como o Novo Testamento, nós nos deparamos que Deus revela preocupação com o bem-estar do seu povo. Acredite, você está aqui porque em meio a tudo aquilo que você viveu nesses últimos tempos, Deus não deixou, em momento algum, que você caminhasse sozinho. E aqui nós entendemos a obra do grande peregrino, né? A obra do peregrino, e que fala que ele está caminhando, em determinado tempo ele deixa de ver as outras pegadas, mas ele só vê uma pegada. E nesta pegada, quem que estava lá? Era o Senhor, carregando aquele homem cansado, moribundo em seus braços. Deus revela preocupação com o bem-estar do seu povo. Se você tem sobrevivido em meio a tantas adversidades, isso se dá porque você tem um Deus zeloso que cuida de você. Meus irmãos, Deus revela preocupação com o bem-estar do seu povo. E se a sua pergunta é como que isso acontece em Deus colocando-se à sua frente para cuidar de você. Eu quero que você pense agora em uma cena, na cena descrita por Josué. Josué andava com Moisés. Josué viu Deus fazer coisas maravilhosas por meio da vida de Moisés. Josué olhava para Moisés, abraçava Moisés, queria estar ao lado de Moisés, e por várias vezes Josué disse desse jeito: Moisés, eu estou contigo, eu não abro mão de ti, Moisés, vamos caminhar junto. Meus irmãos, é fato que às vezes nós nos deparamos com gente assim. Como é bom estar do lado de gente corajosa, né? Como é bom estar do lado de gente animada, gente que diz desse jeito: vamos, eu tenho um projeto aqui, vamos caminhar junto. E você olha e você vê uma ousadia, uma vontade, uma coragem. E Josué aprendeu muito com Moisés, mas tudo que Moisés viveu no seu relacionamento com o povo, e especialmente com Deus, ofuscava, mexia com o coração de Josué. E agora, meus irmãos, Moisés morre. Agora imagine a cena. Josué estava do lado de um homem que, olha, teve a presença de Deus. O Senhor falava com Moisés. Josué viu coisas maravilhosas acontecer. Josué estava lá quando Moisés desceu o cajado, das águas do Mar Vermelho se abriu. Agora eu imagino que Josué, como parceiro de Moisés, foi o primeiro a pular de alegria, abraçar Moisés e dizer: jeito, rapaz, como é bom estar ao teu lado, que coisa maravilhosa, como é bom servir esse Deus maravilhoso. Josué, meus irmãos, guardou na sua trajetória com Moisés coisas maravilhosas. Não somente as adversidades, mas ele foi alguém encorajado pelo Senhor. E Moisés estava lá. Josué foi um discípulo aprendendo com Moisés, sendo encorajado por Deus por meio da vida de Moisés. Obviamente que a Bíblia não vai contar detalhes desta relação, mas imagine, pressupõe de que quando nós chegamos aqui, olha só o texto: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Se o anjo do Senhor, se o Senhor chega a Josué e diz: Moisés é morto, ponto final. Josué, Moisés é morto. Mas a obra continua. Josué, Moisés foi embora, mas a sua vida continua. Tem muitas coisas ainda para fazer, Josué.
Josué estava tomado, irmãos, pelo luto, pela angústia, pelo medo. Josué olhava para aquele povo e, quem sabe, ele dizia no seu coração: o que eu vou fazer? E de uma certa forma as pessoas sempre esperavam mais de Josué. Afinal de contas, Moisés morreu, Josué andava com Moisés, não poderia esperar de outro, senão de Josué, que estava ali lado a lado com Moisés. Mas o Senhor, Ele diz: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te e passa agora este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus se coloca à frente do seu povo, Deus se revela preocupação com o bem-estar do seu povo, e o Senhor, na sua graça, Ele está lá, mostrando o seu cuidado. Deus fez uma promessa a esse povo, meus irmãos, a de que estaria com ele durante toda a trajetória pelo deserto. E isto aconteceu. E a arca da aliança, de uma certa forma, diretamente era um sinal da sua presença nesta caminhada. Na travessia do Jordão foi assim. A presença de Deus sempre será a garantia de uma vida de vitória. Meus irmãos, o Egito para os hebreus era símbolo de escravidão, de sofrimento, de opressão e dor. Canaã, por sua vez, a promessa do Senhor, Canaã, por sua vez, simbolizava a liberdade, a realização, a alegria e a vida abundante. Deus se preocupando com o seu povo, Ele traz um relato do que era Canaã. Você estaria aqui, por exemplo, se você não tivesse plena convicção daquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Certamente que não. Você foi motivado a estar aqui porque você tem a plena certeza de que Deus o dará aquilo que você pode não merecer, mas Deus está tão envolvido no teu bem-estar, na sua vida, que Ele prepara, Ele cuida, Ele move situações para abençoar a mim e a você. Nós estamos aqui porque nós descansamos na esperança, na certeza de que, de fato, Deus tem cuidado de nós. Deus está preocupado, está envolvido no meu bem-estar. E talvez você não se dê conta disso, mas pense comigo: a vestimenta, a alimentação, seus relacionamentos, tudo isso é promovido pelo cuidado de Deus para com você. Deus se preocupa com o seu bem-estar relacional, social, sua saúde. Deus se preocupa com você. Deus chama Josué e Ele diz que a realidade, tudo aquilo que Ele preparou para o seu povo, não mudou. Ele continua sustentando a sua provisão, o seu cuidado, a sua promessa. Se Canaã, se o Egito simbolizava sofrimento, opressão, Canaã, por sua vez, era símbolo de alegria, contentamento, vida abundante. Sair do Egito, desejar essa nova moradia, caminhar em direção a Canaã, não era apenas ser liberto da escravidão. Primariamente, sim, esse povo estava sendo liberto da escravidão, mas também poder reconstruir a sua própria identidade religiosa, a sua vida social. Esse povo não tinha vida social, eles não tinham uma identidade religiosa, eles não tinham uma identidade, meus irmãos. Eles eram quem? Escravos. Simplesmente escravos.
como escravo, não podiam prestar culto a Deus no Egito. Note que lá no Êxodo, no capítulo 8, no verso 25 e 28, diz o seguinte: quando Moisés chega diante de Faraó e diz, Deus mandou dizer, deixa o meu povo ir. E a palavra de Faraó a esse respeito foi, então disse Faraó, deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. E a propósito, orai também por mim. A palavra de Faraó para o povo que estava cativo. Como não bastasse sugar tudo aquilo que aquele povo tinha, as suas forças, a sua coragem, o seu trabalho braçal, ele diz também, a propósito, quando vocês estiverem intercedendo lá no deserto, porque certamente vocês não poderão adorar aqui, quando vocês estiverem lá no deserto, em adoração, em sacrifício, vocês lembrem, interceda também por mim. Como escravos viviam em miséria, sua dieta era a base de alho, cebola e pepino, melões. Você já imaginou, meus irmãos? Só quem sabe o que é escassez, sabe o que é viver comendo sempre a mesma coisa. Eu fico pensando aqui, alho, cebola, pepino, melões. O texto diz que quando este povo, sempre que este povo não se dava conta do quanto Deus estava envolvido nas suas vidas, eles cometiam bobagem. E quais que eram as bobagens que eles cometiam? Eles lembravam do passado e esqueciam do presente, menosprezavam o cuidado de Deus hoje, olhando para o passado. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e outros. Mas sobretudo, irmãos, o pior não era o que pensavam sobre a sua dieta alimentar, porque eles têm uma dieta alimentar. A dieta alimentar deles é pepino, alho, cebola. Eu não sei vocês, não sei quem que gosta dessas coisas, não sei como que dava a entender que a cultura era muito boa, era muito, ou melhor, diferente da nossa. Mas veja bem, se eles comiam alho, pepino, cebola, eu acredito que isso não era a dieta de Faraó, não. Mas eles se acostumaram a viver na miséria. Eles gostavam daquilo. A ponto de quando chegarem lá na frente, tirar os olhos da terra prometida e sentirem saudade da vida como escravo. Meus irmãos, nós aprendemos algumas coisas aqui neste relato de Êxodo, de Número, capítulo 11, verso 5. É que geralmente quando tiramos os nossos olhos de Deus, da sua promessa, daquilo que Ele tem nos preparado, tem preparado para nós, nós passamos a ter uma percepção errada de nós mesmos. Pastor, e qual que é esta percepção errada de nós mesmos? É que nós não nos damos conta daquilo que nos afeta. Como? Como que escravo come de graça? Como que um escravo, meus irmãos, pode se alimentar de graça? Eles dizem desse jeito, lembramos de tudo isso que lá comíamos de graça. Escravo não come de graça. Escravo é tão somente escravo. Oh, meus irmãos, como nós precisamos atentar para Canaã de Deus. Como nós precisamos colocar os nossos olhos, focar a nossa atenção para aquilo que Deus tem preparado para nós. Para aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. Deus tem sempre o melhor para você. Ao entrar aqui eu comentava com um irmão. Tinha um professor no seminário que sempre que a gente perguntava para ele, tudo bem, professor? Ele já é falecido, reverendo Jorge Caneila.
O reverendo Zedequias teve aula com ele também. Ele dizia desse jeito: não estou bem quanto eu gostaria. Aí os alunos olhavam: mas acredite, eu estou melhor do que o que eu mereço. Você é peregrino nesta terra. Você já se deu conta disso? Você é peregrino nesta terra. Quem está caminhando, quem está peregrinando, quem está em um deserto, vai ter situações adversas, mas uma coisa é certa: Deus nunca deixou de cuidar de você. Você pode estar passando os piores momentos da sua vida e até ter perdido a sua percepção de eternidade, de Canaã, de vida com Deus. Mas Deus, acredite, nunca esqueceu-se de você. Ele é Deus presente na sua vida. Ele chega para Josué: Josué, Moisés é morto, levanta-te. Tem um Jordão para atravessar, tem uma terra para alcançar, tem uma promessa para ser feita, para ser efetivada. Moisés morreu, Josué, mas tu continua aí. Levanta-te, Josué. Oh, meus irmãos, como às vezes nós nos pegamos, como às vezes nós nos deixamos ser levados por tantas situações adversas da nossa vida e tiramos os olhos da presença de Deus. Acredite, o Senhor nunca disse que esta vida seria uma vida fácil, de forma alguma. Mas uma coisa é certa: o Senhor sempre trouxe à nossa memória a sua promessa, o seu cuidado e aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Tudo isso que eu e você nós temos conquistado, nós temos tido aqui. Estava vindo para cá e estava falando com a minha filha. Entrei no carro e fiquei pensando comigo mesmo. Falei para ela desse jeito: mas que benção, né, filha? Um frio desse, a gente entra dentro do carro confortável, você para aqui na frente, só atravessa a rua, não é assim? Entra aqui neste ambiente gostoso, não é assim que está? Mas às vezes isso ainda não é o suficiente. Somos eternos, ingratos, descontentes. O pecado fez isso conosco. Nos tornou eternos descontentes. Por isso nos manifestamos, nos mostramos tão ingratos a Deus, ingratos na vida relacional. Por isso nos mostramos tão descontentes e ingratos com o agir de Deus nas nossas vidas. A questão era que o povo, durante toda a sua caminhada, por várias vezes perderam Canaã de vista, quando os mesmos murmuravam contra Deus, mesmo sendo eles sustentados pelo Senhor. Veja, Deus guiou o povo pelo deserto, Deus abriu o mar vermelho, Deus serviu carne e pão no deserto, churrasco. Deus serviu carne e pão no deserto. Deus fez brotar água doce da rocha. Deus se mostrou preocupado com o seu povo. Deus os fez passar o rio Jordão a seco. Deus esteve sempre presente, mostrando grande envolvimento e preocupação e zelo para com o seu povo. E acredite, Ele continua agindo assim comigo e para com você. Mas pastor, por que eu não consigo às vezes me ver nesse contexto histórico? Talvez você volte a pensar em Canaã. Talvez você tenha que voltar a olhar para Canaã, a almejar Canaã, a desejar Canaã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor lá em Mateus, quanto o nosso envolvimento, o nosso estar em Cristo, a nossa vida, o nosso interesse é buscar esse primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro aquilo, o que é prioridade? É o reino de Deus. O reino de Deus que envolve toda a nossa realidade, o nosso envolvimento, o nosso desejo ardente por ver Deus agir, por querer ver a glória de Deus sendo manifestada em nós, através de nós e por nós. Em nome de Jesus, igreja. Tenha isso em mente. São relatos históricos que nos mostram isso. Deus se preocupa com o seu povo. Deus cuida do seu povo. E a palavra do Senhor para Josué aqui é ser forte e corajoso, Josué, e passa esse Jordão. Continue. Sua carreira, sua trajetória não acabou. Josué pareceu estar tão voltado, meus irmãos, para o evento da morte de seu mentor, que por um momento parece ter tirado os olhos da Canaã celeste. Parece ter esquecido que o maior preocupado com o bem-estar daquele povo sempre fora o Senhor, o Eterno. Foi Ele que fez todos os eventos na história de Moisés. Moisés era apenas mais um servo do Senhor, assim como eu e você. O nome do Senhor era glorificado, foi glorificado, tem sido glorificado por meio da nossa vida, porque Ele derrama a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Como nós precisamos ter uma consciência real do quanto Deus tem agido em nós, por nós e através de nós. Em nome de Jesus, não feche os olhos para a promessa do Senhor. Deus preocupa-se com você, com o seu bem-estar. Está emocionalmente abalado? Deus se preocupa com as suas emoções. Não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida, no seu ambiente? Deus continua preocupado, envolvendo na sua vida. Deus zela de você. O Senhor não está apenas na plateia, olhando, assistindo o desenrolar da sua história. Ele está ativamente trabalhando em você, por você e para você. E não é porque eu e você merecemos, não. Isso chama-se graça. A graça, a misericórdia de Deus para conosco. Lembre-se, o amor de Deus pregado no domingo passado. Ai, se não fosse o amor de Deus para com Jonas, o que seria daquele profeta? Em segundo lugar, se de fato você tem sentido Deus agindo na sua vida, você precisa dar testemunho do seu cuidado para consigo. Talvez aqui esteja a grande implicação da vida. Nós estamos em um ambiente de tanta busca por nós mesmos que nós, meus irmãos, entramos em um certo estilo e vivência tão comum que nós não nos damos conta de que a nossa vida deve ser um testemunho da graça e do poder de Deus. Meus irmãos, em meio à situação caótica na qual o mundo vive, a igreja é convocada para apresentar uma mensagem de salvação a um mundo que caminha sem esperança. É preciso que anunciemos ao mundo que, por meio de Cristo, é possível sim, é possível olharmos numa perspectiva eterna. É possível caminharmos, é possível alcançarmos a Canaã celeste. Por isso, a importância do testemunho da igreja neste tempo ao qual nós estamos vivendo. Se a sua afirmação tem sido de que o Senhor caminha com você, é seu dever deixar marcas e memoriais ao longo da sua trajetória como cristão. E se de repente a sua pergunta é, pastor, olha, como que isso acontece? Como que isso pode ser evidenciado? Ora, meus irmãos, quantas vezes nós somos chamados a orar por alguém? Sabe aquela pessoa que pede oração
que você interceda pela sua vida? Você acha que simplesmente ela acordou e disse desse jeito, o fulano está lá, Não, isso é o agir de Deus. Alguma coisa está sendo vista em você. As pessoas estão sem esperança e elas querem este ponto, elas querem uma certa coluna, elas querem ter resposta para as suas angústias, para os seus medos, para o seu sofrimento. Os versículo 20 e 21 do capítulo 4 de Josué diz que apresentam, ou melhor dizendo, o grande significado das pedras que foram transportadas para Canaã. Elas serviriam como um testemunho vivo daquilo que Deus fizera pelo seu povo quando esses passaram pelo Jordão. E a grande questão aqui as gerações futuras deveriam ser orientadas quanto ao significado daquela coluna de pedra que foi erguida em Gilgal. Os pais deveriam ensinar os filhos que Deus cumprira a sua promessa. Em determinado tempo da história, o Senhor cumpriu a sua promessa aos pais. As pedras não apenas indicavam a sua chegada em Canaã, mas também que esta não fora uma caminhada fácil e que, se não fora pelo poder de Deus, certamente não teriam chegado em Canaã. Agora eu imagino, meus irmãos, a cena descrita no capítulo 4. Quando Deus fala a Josué, Josué fala ao povo para que, ao passar no meio do Jordão, quando estava aberto a eles passarem, eles deveriam pegar aquelas pedras, colocarem no ombro, e acredite, não era pedrinha não, era pedra grande. Eles deveriam levar essas pedras e nas suas tendas, nos seus acampamentos, eles deveriam levantar uma coluna. E Josué explica isso. Ele diz para este povo que a história continuaria. E lá na frente, se porventura seus filhos caminhando ali, próximo ao Jordão, se deparassem com aquele memorial e perguntassem aos pais, o que significa isso aqui? Eles deveriam ter uma resposta clara, objetiva, e eles deveriam, em determinado tempo da história, o Senhor abriu o Jordão. O Mar Vermelho já estava para trás, nós já estamos tempo à frente. Agora é mais um milagre, é mais uma expressão do cuidado de Deus. Deus está à frente do seu povo. Deus vai à frente do seu povo. Deus cuida do seu povo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos nos dar conta do cuidado de Deus. Deus cuida. E Deus requer de mim e de você o nosso testemunho, porque Ele está à frente de nós. Ele cuida de nós. Ou seja, este evento deveria servir de ensino às futuras gerações, como também deveria servir de testemunho a outras nações. Todos saberiam que o Rio Jordão foi aberto pelo Senhor. E aquele povo passou, assim como passou o Mar Vermelho, passou o Rio Jordão a seco. Meus irmãos, às vezes nós nos damos conta de que nós esquecemos as coisas com facilidade. E lendo esses relatos bíblicos e tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, eu quero concluir chamando a sua atenção para alguns aspectos interessantes. Se caso você tenha se perguntado qual é a importância, qual o significado de tudo isso,
nós tiramos algumas lições aqui. Primeiro, que o nosso Deus é todo poderoso e que esse relato são fatos históricos. O povo de Deus viu isso acontecer e por isso está registrado aqui nas Escrituras Sagradas. Às vezes você não se dá conta porque que em alguns momentos você parece mais como carregadores de pedras. Que mesmo em meio ao milagre de Deus, Josué se levanta e diz a jeito, cada um, aí ó pessoal, pega uma pedra aí, vamos tirar do meio do Jordão. Faça um monumento lá na frente, lá. Meus irmãos, Deus é todo poderoso. Esse povo precisava entender que aquele memorial relatava o cuidado de Deus, falava do cuidado de Deus e que aquilo foi algo real para o seu povo. Segundo lugar, o perigo aqui, meus irmãos, a ideia de guardar, de fazer este memorial, é o perigo de não esquecer-se de Deus e dos seus feitos. Nós temos uma facilidade de esquecer dos milagres e dos cuidados de Deus para conosco. Não é à toa que as Escrituras Sagradas muito se repete o verbo lembrar. Quando você lê todo o Pentateuco, todo o Antigo Testamento, você se depara sempre com o Senhor dizendo ao seu povo: lembra-te de Israel, o Senhor teu Deus é bom. Lembra-te, Israel, que o Senhor teu Deus fez. Nós temos dificuldade de lembrar. Nós estamos, irmãos, em uma natureza tão miserável, tão pecaminosa, que nós deixamos nos levar pelo sentimento de ingratidão. Nós somos pessoas ingratas. Lembra aí de alguém, a última pessoa nesses últimos tempos que lhe deu presente, tirando o Dia dos Namorados, que está muito recente. Nós temos dificuldade de lembrar. Precisamos lembrar porque Deus tem cuidado de nós. O memorial, o nosso testemunho é para não corrermos o risco de esquecermos dos milagres, dos feitos poderosos de Deus na nossa vida. Por isso alguém vem aqui à frente e diz: que bom, Deus tirou o Silas da UTI. Gratidão. Precisamos ser pessoas gratas. Precisamos lembrar das maravilhas de Deus. Precisamos recorrer à nossa memória. Precisamos sentar em casa. Meus irmãos, via de regra é assim. Nós temos memória curta. Uma das regrinhas quanto à própria questão do aconselhamento, né? Você vai aconselhar o casal só consegue lembrar de coisas ruins que o outro faz. Parece que não foi construído nada de bom. Parece que nada nesses anos foi construído de bom, tudo ruim, tudo ruim. Aí quando você se coloca diante do sujeito, você diz desse jeito: o que ele representa para você? O que ela representa para você? Pai, qual a importância do seu filho na sua vida? Se Deus o tomasse hoje, como que você ficaria? Meus irmãos, nós só podemos ter uma vida feliz, nós só podemos viver e ter um testemunho real da graça, do cuidado de Deus, se nós buscarmos em nossa memória, em nosso HD, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Seja grata ao Senhor, em nome de Jesus. Esse povo precisava fazer este memorial. Josué diz: pega essas pedras, coloca lá, certamente alguém vai passar e vai dizer desse jeito: escuta, para que serve isso aqui? O que é isso aqui? Ele terá que trazer à memória os feitos do Senhor, e ele dirá: o Senhor um dia abriu o Jordão. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Antes de você olhar o Jordão que está à sua frente, que precisa ser aberto,
lembre que antes disso Deus já abriu o Mar Vermelho. E o Senhor chama Josué e diz desse jeito: Josué, eu sou contigo. Eu sou contigo. Moisés está morto, mas eu não te desampararei. Meus irmãos, nessa nossa caminhada, nós vamos ter muitos Jordões para enfrentar. Acredite. Nós vamos ter muitas Jericós pela frente para ser conquistada. Mas em nome de Jesus, é preciso que tenhamos um coração grato a Deus e trazemos à nossa memória o cuidado, os feitos do Senhor. E a terceira lição que nós aprendemos olhando para esse texto, quanto Deus está à nossa frente, um Deus que se preocupa com o bem-estar do seu povo, e o testemunho que temos que dar é que esse memorial, ele também nos lembra que o nosso socorro, ele vem de Deus, não é de outro. Meus irmãos, o socorro nosso vem do Senhor. Pessoas vão nos ajudar ao longo da nossa caminhada, sim. Eles vão ser pessoas importantes na nossa vida. Mas vai chegar um momento, querido, que é só eu e Deus. É o luto. Não é assim? O luto é você e Deus. E aquele que partiu. E você precisa lidar com isso. A minha palavra, por mais que seja sábia, seja toda piedosa, ela não vai aplacar o seu sofrimento. Sabe por quê? Porque isso é Deus tratando em vosso coração. E alguns, infelizmente, não sabem lidar com isso. Porque a sua racionalidade, os seus sentidos foram todos afetados pelo sofrimento, pela dor, pelo pecado. Há uma mistura, há uma situação extremamente difícil, danosa. E como lidar com isso? Socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor. O povo de Israel deveria se dar conta de que aquilo que eles conquistaram, que aquilo que estava acontecendo nas vossas vidas, era fruto da graça, do cuidado, da misericórdia do Senhor. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo, seja qual for o Jordão que está à sua frente, é preciso que você traga à memória essas verdades no vosso coração. Faça uma peregrinação histórica aí, nas suas escrituras. Se você chegar em casa e você dizer de jeito, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero saber quantas vezes Deus atuou no meio do povo. Quantas vezes aconteceu milagre. E você vai levar uma enxurrada de informações. E depois você vai se dar conta que esses mesmos milagres, ao longo da sua vida, Deus agiu em você. Quando você faz uma leitura da sua história, você pode até se deparar com algumas situações do tipo, do jeito e o contexto no qual eu nasci e eu vim a este mundo, eu não poderia estar aqui, mas o Senhor quis que você estivesse aqui. E você está aí. Você construiu família, você continua na presença de Deus, o Senhor continua cuidando de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus se preocupa com você e você deve ser um testemunho da sua graça, do seu amor. Deus os abençoe.